Galera, é o seguinte, quando o PS4 chegou no mercado, precisava existir algum título que mostrasse a evolução do console para fazer com que ele vendesse. Depois do começo geracional conturbado que a Sony teve com o PS3, isso era essencial para ter uma geração de êxito, porque no console anterior nem tudo saiu como planejado. Mas pior do que não ter saído como planejado, foi não ter saído como prometido. E agora, essas promessas precisavam ser cumpridas. O PS4 precisava redimir a Sony de alguma forma. O PS3 é de fato um console incrível e por aqui eu não escondo de ninguém o quanto que eu gosto dele. Só que se olharmos para como ele chegou no mercado carregado de promessas e vermos como ele se desenvolveu ao longo da geração, vamos encontrar uma completa disparidade, uma falta de equilíbrio entre o que a Sony disse que faria e o que realmente foi feito. A empresa estava prometendo aos montes, por exemplo, a resolução em 1080p para o console. Isso acontecia principalmente para poder valorizar o Blu-ray, já que ela foi uma das principais empresas envolvidas no sistema. E se as coisas dessem certo, ela iria propagar não apenas o videogame muito bem, mas também todo um mecanismo de consumo multimídia no mercado. O problema é que no meio dessa promessa do 1080p, alguns raros jogos até trouxeram isso, mas o resultado não foi muito bom, o que impediu com que esse caminho se propagasse no console. Alguns, para manter essa resolução, tiveram gráficos simples demais, como foi o caso de Tekken Dark Resurrection, e outros tinham uma performance bem complicada, algo que aconteceu com Marvel Ultimate Alliance, por exemplo. De uma forma geral, era um console poderoso, mas não alcançou o que prometeu e, além de tudo, ainda era muito difícil de se programar. Então, na geração seguinte, o PS4 precisou resolver duas coisas principalmente para conseguir mostrar a evolução e a redenção da Sony no mercado: resolução dos jogos e facilidade no desenvolvimento. E a essa altura do campeonato, não é segredo para ninguém que ele conseguiu. Horizon Zero Dawn de 2017, Death Stranding de 2019 e Horizon Forbidden West de 2022. Todos esses jogos têm diversas características em comum que mostram como o PS4 se tornou uma máquina de fácil manuseio para os desenvolvedores. Os três jogos usam o mesmo motor gráfico. Os três jogos também têm gráficos incríveis. Todos eles rodam em 1080p e mesmo fazendo tudo isso, nenhum deles tem dificuldade com a performance. Mas essa história só foi possível porque assim que o PS4 chegou, com ele nós tivemos um título que proporcionaria todo o caminho para outros jogos seguirem e mostraria do que a plataforma de nova geração da época da Sony seria capaz de fazer ao longo de sua vida útil. Mas agora é a sua vez de ver de perto toda a evolução do PS4. Porque a Forte Games está aqui hoje e vai te ajudar a conseguir o PS4 com 2 controles e mais 2 jogos de brindes com muitas facilidades. Dá uma olhada, na loja você consegue parcelar o seu produto em até 12 vezes. Também não podemos esquecer que você não paga o frete expresso e seu produto chega para você em no máximo 5 dias sem qualquer custo adicional. E o melhor de tudo, é claro, é que tem desconto no pagamento à vista para melhorar ainda mais o preço do seu console. Mas se você preferir entrar na nova geração, experimenta dar uma olhada nas diversas edições de PlayStation 5 que a Forte Games tem. Muitas pessoas já receberam os produtos da loja com toda a segurança e lacrados de fábrica em casa. Tem profissionais dedicados em te atender pelo WhatsApp durante todo o processo da sua compra, te mandando até mesmo uma foto pelo WhatsApp do produto sendo enviado com o código de postagem. E claro, é sempre bom lembrar que como a loja usa o Mercado Pago como forma de pagamento, seu dinheiro está seguro até seu produto chegar para você. Então fica despreocupado e não perde tempo. Vai conferir os produtos da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Se você está acompanhando a minha história com o PlayStation 4, hoje você vai descobrir que a minha primeira vez com ele podia ter sido bem mais impressionante se eu tivesse começado pelo jogo que a gente vai comentar. Logo no lançamento do console, esse jogo conseguiu preparar o caminho que diversos outros títulos iriam seguir do ponto de vista tecnológico, mas para jogar ele eu precisava ter jogado 2 títulos anteriores no PS3, e eu demorei mais para entrar na 7ª geração da Sony do que para entrar na 8ª. Só que depois que joguei, vi que o PS4 trouxe algo sem comparação no sentido gráfico dentro do universo da Sony. Nada como isso tinha sido visto antes. Existiam muitos feixes de luz tomando conta dos ambientes, locais que te davam infinitas possibilidades e uma nova maneira de construir personagens em cena. Tudo isso rodando em 1080p, sem maiores problemas agora. Era isso que nós estávamos esperando de uma sequência de Killzone, que chegou aqui usando uma versão inicial do mesmo motor gráfico de jogos como Horizon e Death Stranding, a 10ª Engine. E foi exatamente isso que ele entregou, sem falsas promessas dessa vez. E sim, esse não é nem de longe o game mais aclamado da franquia Killzone, mas existe uma espécie de licença poética que, em especial nessa franquia, fez com que a gente continuasse jogando até o final o jogo: os gráficos. A primeira vez que eu joguei Killzone Shadowfall, por ser um fã da franquia que já tinha experienciado as outras entradas dela, eu considerei que ele foi um título mediano. Enquanto jogo,
jogo, levando em conta agora uma ambientação menos catastrófica e bem mais futurista que a dos títulos anteriores, ele não consegue passar o mesmo clima caótico de guerra na gameplay que os outros títulos passaram, mas a licença poética dele entra, porque se você teve acesso ao PS4 no início da geração e comprou o Killzone Shadowfall, sabe que ele foi um dos títulos mais avançados graficamente falando dentro daquele período. Não à toa, ele é um jogo incrivelmente bonito até para os dias de hoje. A primeira vez em que eu tive acesso ao título foi cerca de 3 anos após o lançamento dele, pouco tempo antes de Uncharted 4 ser lançado. E ainda assim, eu não tinha visto nada igual. O PlayStation 4 já estava há 3 anos no mercado e Killzone se mantinha como uma espécie de supremacia técnica. E é muito fácil exemplificar isso. Existe um cenário aqui que você está em queda livre no céu, onde a única coisa que você consegue ver em grande quantidade são as nuvens. E mesmo não se tratando ainda de um recurso volumétrico como Horizon faz muito bem hoje em dia, ainda assim, ver tudo aquilo em 1080p foi uma das experiências mais deslumbrantes que eu tive no PlayStation 4. Então, de fato é um jogo mediano, mas os gráficos aqui conseguem te prender dentro daquele mundo, mesmo que você não se importe muito com o que está acontecendo ou na narrativa ou na gameplay. Só que o que esses gráficos fizeram para poder se apresentar assim e construir o mundo, preparando o caminho da 8ª geração da Sony, é o que podemos dizer que se destaca. Eu lembro que a Guerrilla Games declarou em entrevistas na época que o PS4 foi um console que permitiu que eles fizessem um jogo 4 vezes mais ambicioso e maior que Killzone 3 foi no PS3. E se você jogou Killzone 3 ou Killzone 2 na 7ª geração, sabe que elevar isso à 4ª potência é o mesmo que trazer resultados catastróficos, no melhor sentido da palavra. Uma promessa que, diga-se de passagem, realmente aconteceu em inúmeras esferas, mostrando o que o PS4 era capaz de fazer em um jogo. Por exemplo, na menor dessas esferas, temos o anti-serrilhamento que se aproveita da qualidade de imagem como um todo para poder suavizar as bordas. Desde que o Zone 2, a gente já encontrava uma consistência incrível na imagem. Ainda que ele se executasse em 720p no PS3, o jogo usava um esquema de anti-serrilhamento para se aliar a essa resolução que induzia uma espécie de blur nas arestas para poder esconder qualquer tipo de serrilhado. Já quando chegamos ao terceiro jogo, a técnica utilizada foi um anti-serrilhamento que conhecemos como anti-serrilhamento morfológico. Essa técnica usa filtros e uma correção de pixels que deixa as arestas mais consistentes, inibindo os serrilhados. Ela é uma técnica relativamente superior à do jogo anterior. Então, consistência em imagem nunca foi um problema para a franquia de uma forma geral, mas agora com o PS4 as coisas conseguem ficar ainda melhores quando a gente descobre que além do 1080p, que vale dizer já constrói a imagem muito bem, o jogo ainda usa um novo sistema de anti-serrilhamento ainda mais eficaz. E o resultado é uma das imagens mais cristalinas que a gente encontra no PS4. Dessa vez, o anti-serrilhamento usa uma técnica temporal. Então existe uma espécie de algoritmo que trabalha em cima das melhores cenas que já se passaram, em cima dos melhores pixels anteriores, melhor dizendo, para poder reconstruir os pixels futuros, e assim as cenas que ainda vão acontecer. E como a resolução já era alta, trabalhar com o anti-serrilhamento, apesar disso, trouxe um resultado como esse. Killzone Shadowfall consegue se comportar bem nos dias de hoje, mesmo sendo um título de 2013. Colocar ele em uma boa TV ainda faz com que ele seja confundido com uma experiência recente. O jogo traz bordas extremamente suavizadas com o anti-serrilhamento, na mesma proporção que o 1080p, destaca cada efeito visual por aqui. Demorou um bom tempo para algo conseguir me gerar o mesmo impacto usando finalmente o 1080p que esse jogo me gerou no PlayStation 4. Essa combinação de elementos foi muito eficaz por aqui. Trazer esse tipo de anti-serrilhamento aliado ao 1080p para cá foi importante, porque se tinha muita coisa no cenário dos jogos anteriores que rodam em um PS3 em 720p, aqui precisamos lembrar que o console deu margem para a Guerrilla aumentar isso em 4 vezes. A escala foi muito maior. Por isso que o Zone Shadowfall tem uma coisa que poucos jogos de início de geração costumam ter, independente da geração que a gente esteja falando. Ele tem cara de nova geração. Mas esse impacto de termos muita coisa rolando em tela aconteceu de uma maneira bem diferente dos outros jogos da saga, e isso precisa ficar bem claro. O Killzone 3 construía corredores e arenas com muitas explosões e assets em 3D, ao mesmo tempo em que dava vida a um cenário de fundo com skybox que era bastante dinâmico e com muita coisa acontecendo. Era um clima de guerra de verdade. Shadowfall, até para casar com a narrativa, continua tendo muita coisa em tela, mas em comparação ao anterior, isso acontece de uma outra forma. Ele queria mostrar todas as tecnologias possíveis com o PS4. No capítulo 2, por exemplo, nós somos apresentados a um clima mais montanhoso, e diria que 90% do que o PS4 se responsabilizou em evoluir aparece nessa parte. Não é difícil notar como a luz interage com as folhas, como a iluminação cria um clima tecnológico para o jogo, ou como o ambiente agora é muito maior. A necessidade de se ter um
skybox grandioso para representar o cenário de fundo e indicar que tem alguma coisa acontecendo, como foi o caso do último jogo, foi claramente diminuída, porque agora o ambiente se tornou muito maior. O que tiver que acontecer, geralmente acontece dentro do ambiente que você está explorando e não ao fundo dele. E isso dá margem para muitas coisas, como agora dentro desse tipo de cenário você podia alcançar seus objetivos de maneiras diferentes. Além disso, os combates podem ter abordagens mais diretas ou mais sutis, possibilitando você se esconder no meio da floresta caso necessário para depois surpreender seus inimigos. E por fim, todo esse ambiente é repleto de elementos visuais e de truques técnicos. E é aí que a gente vai encontrar o que a gente precisa para poder ver a evolução que o PS4 trouxe. Existem dois elementos que são fundamentais para mostrar o que a Sony estava trazendo com o novo console da época: a iluminação e os materiais. Esses dois elementos geralmente andam em sincronia e acabam tomando conta do ambiente, e vocês vão ver isso exemplificado até o fim da história de hoje. De uma forma geral, as sombras estão presentes por aqui e de fato conseguem criar contraste no cenário. Nessa época, inclusive, a Nvidia estava trazendo experimentos de tecnologia com a iluminação global completamente em tempo real, e a Guerrilla Games se mostrou bastante à vontade em se manter com técnicas mais arcaicas, porque, segundo ela, isso dá muito mais controle artístico, e a gente consegue ver isso acontecendo no Killzone Shadowfall. Artisticamente falando, os cenários são deslumbrantes, e o uso de sombras por aqui para poder gerar esse tipo de contraste é um desses casos. Mas não só isso. Um outro uso artístico por aqui, sem qualquer compromisso com gráficos realistas, foi o de feixes volumétricos. Raríssimos jogos trouxeram isso na geração anterior, então ter o PS4 fazendo isso já criava um impacto no cenário e ditava para os outros jogos que eles deveriam trazer também. Quando a 7ª geração apareceu, ela começou a trabalhar com texturas com transparência em alta qualidade para renderizar esse tipo de resultado. Na 8ª não havia mais necessidade de mascarar essa falta, e era isso que o PS4 queria provar com esse jogo. Os feixes volumétricos montavam um clima lúdico para os cenários diurnos, mas também tinham importância nos cenários noturnos, porque eles conseguiam encantar esses cenários no jogo. É como se houvesse vida à noite por aqui, mesmo que não tivesse muita coisa acontecendo. Por isso esse jogo conseguia povoar o cenário com todos os efeitos técnicos dele, diferente dos jogos anteriores que faziam isso com acontecimentos em tempo real. Só que um dos usos mais inteligentes desse efeito foi para cobrir a falha em alguns sombreamentos do cenário. E pode parecer estranho, mas vai fazer sentido. Mesmo se tratando de um jogo de início de geração, o que nós encontramos nos ambientes de Shadowfall nada mais é do que Ambient Occlusion, ou seja, uma iluminação indireta, aquele rastro de sombras sem forma geométrica definida no cenário, causada por uma luz sendo rebatida por uma superfície, como uma parede, por exemplo. Ter isso aqui determinou que, se esse elemento começou a surgir de maneira vaga e tímida próximo do fim do PS3, no PS4 ele precisaria se tornar um padrão, especialmente nos jogos exclusivos da empresa que tinham uma responsabilidade maior de redimir a Sony nas promessas feitas na geração anterior que não foram cumpridas. Ambient Occlusion faz parte da leva de efeitos da iluminação global, e ter controle sobre isso aqui, longe das técnicas que a Nvidia estava querendo popularizar, fez com que a Guerrilla conseguisse manusear todo o contraste de luz e sombras dos cenários para deixá-los mais impactantes visualmente. Mas, para muito além disso, não podemos esquecer que também temos as sombras dos objetos vindas da iluminação direta, e é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Essas sombras podem acontecer dinamicamente, assim como também podem ser pré-calculadas, ou seja, elas conseguem interagir ou não com os personagens. E se as limitações de fazer com que esse recurso atingisse todo o cenário existiam, a tecnologia do PS4 ajudou a esconder sem muitos problemas, bastando apenas a inteligência do time de desenvolvimento em como fazer isso. Por exemplo, o mapeamento de sombras era bonito, mas tinha limite de alcance, especialmente nos cenários extensos, e o Ambient Occlusion era equipado com uma técnica de espaçamento de tela que considera o que a câmera estava capturando para poder ser renderizado. Se o alcance da câmera não fosse bom o suficiente em alguma parte, o efeito sumiria. Então as duas técnicas eram muito boas, mas elas tinham limitações por aqui, e essas limitações precisavam ser mascaradas. Por isso, para driblar essas falhas, nesse caso a gente encontra técnicas pré-calculadas para poder manter a área sombreada, ou seja, sombras sem qualquer tipo de interação, ou um uso poeticamente indiscriminado da luz volumétrica em certos trechos para não te deixar ver áreas que deveriam ter sido sombreadas. Por isso a luz volumétrica aqui foi tão importante, e é também por isso que ela aparece aos montes no cenário. Parece que é apenas para deixá-lo bonito, mas também teve um uso inteligente para ela. Entendem onde houve concentração de elementos dessa vez? Não tem muita coisa acontecendo em tela de fato como nos jogos anteriores, mas em contrapartida vemos muitos efeitos visuais simultaneamente quando olhamos para os cenários. Só que esse não é um mérito das partes externas apenas, porque nos ambientes internos seguimos da exata
exata mesma forma, e ainda conseguimos ver como o PS4 trouxe um outro elemento visual que se tornou muito popular na geração dele. E essa deixou de ser uma evolução para ser uma revolução. Vejam bem, diria que mais da metade das superfícies desse jogo, propositalmente, até por uma provável intenção de mostrar o poder do PlayStation 4, tem capacidade de exibir reflexos. E se metade dessas superfícies tem essa capacidade, 80% delas, pelo menos, tem o poder de exibir esses reflexos em tempo real e não com técnicas pré-calculadas. Era uma nova era de videogames, definitivamente. Killzone Shadowfall, mesmo sendo um jogo de 2013, é um dos jogos que melhor utiliza a técnica de reflexos por espaçamento de tela. Assim, com essa técnica, o recurso pode acontecer em tempo real, enquanto a câmera está captando a superfície. E como temos muitas superfícies capazes de gerar reflexos por aqui, automaticamente nós também temos muitos reflexos em atuação. O grande as na manga do jogo é que os ambientes internos conseguem combinar esses reflexos com luzes de forma tão eficiente que isso muitas vezes é o bastante para poder povoar aquele local. Os locais internos desse jogo, por causa disso, são praticamente concretos, palpáveis, entende? Você se sente ali dentro. Por isso os visuais são tão importantes nesse jogo. A cereja do bolo é que, para deixar os personagens mais realistas dentro de todo esse mundo construído, um sistema de movimentos novo foi implementado no esqueleto do personagem, permitindo com que cada inimigo tenha reações dinâmicas dentro do jogo, de acordo com a situação que ele enfrenta. O sistema é chamado de movimentação processual. Para ele ser exibido, existe o esqueleto com as pré-definições básicas de movimento do modelo do personagem e depois uma espécie de armadura processual reveste esse esqueleto com algoritmo e acervo para o personagem decidir na hora qual a melhor ação a ser executada. Podemos dizer que é um sistema inicial do que viria a ser o esquema de movimentos que a Naughty Dog trouxe no The Last of Us Part 2 também no PlayStation 4. Assim, o PS4 estava ditando o que precisava vir a seguir lá em 2013. É óbvio que muitos jogos não impressionaram tanto quanto, mas quando a gente pega a lista de exclusivos do console, boa parte deles conseguiu redefinir a imagem da Sony no quesito tecnologia naquela época. E de acordo com a Guerrilla Games, essa escala de aumento em 4 vezes só foi possível porque o PlayStation 4 foi uma máquina muito fácil de ser operada, e assim nós tivemos mais uma promessa sendo cumprida dessa vez. Muita coisa incrível foi feita no PS4 e o Killzone Shadowfall conseguiu montar uma mesa de regras a serem seguidas com uma régua de qualidade para ser atingida. Ter essa noção é importante para a gente não apenas entender o que o console fez, mas também para vermos aonde e quando o PS4 evoluiu ao ser comparado com o PS3, que foi a última geração que majoritariamente os títulos entregaram saltos geracionais absurdos. Ou seja, o sonho do 1080p foi atingido realmente, mas ele fez bem mais do que apenas isso. Mas aproveita e deixa aqui no campo dos comentários qual é o título que você acredita que conseguiu definir a imagem do PlayStation 4 na indústria. Eu quero saber a sua opinião, principalmente se o jogo que você estiver pensando for um jogo de começo de geração. Deixa aí pra gente compartilhar nosso conhecimento, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia solta ou ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.